O projeto Expedição Catástrofe por uma Arqueologia da Ignorância é contemplado pelo edital Itaú Rumos Cultural e ele faz uma crítica ao abandono e à destruição das escolas rurais brasileiras. Para explicar como funciona esse projeto, nós vamos conversar agora com a Carolina Fonseca, que é professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Boa noite, Carolina, obrigada pela presença. Boa noite, queria agradecer também a abertura da pauta para a gente discutir o projeto. E o apoio também da TV UFG, que está nos apoiando aí com o equipamento. Para começar, queria falar sobre a temática. Como é que está a situação das escolas rurais no Brasil? Por que fazer esse manifesto em relação a essa situação? As escolas rurais no Brasil, nos últimos 20 anos, elas passaram por um processo radical de precarização, de abandono, de fechamento, uma grande penúria mesmo, um arruinamento da educação do campo, não só da educação no campo, que também é uma diferença significativa. E a gente chegou, então, às estatísticas do fechamento das escolas rurais no Brasil, e quer dizer um fechamento de 8 escolas rurais por dia durante 20 anos. Isso quer dizer o fechamento de mais de 60 mil escolas no Brasil, né, um país de uma porcentagem enorme de analfabetos, uma educação, de uma maneira geral, mesmo na zona urbana, uma educação muito precária, né, com uma acessibilidade muito restrita. Então, isso, na conjuntura do campo no Brasil, isso alcançou assim, uma radicalidade assustadora em relação à inexistência das escolas, né? E qual que é a consequência disso na vida dessas crianças que moram na zona rural e, claro, dos familiares também? Que a gente entrou em contato, que a gente fez uma expedição por diversas escolas, né, em 3 regiões do Brasil, Minas Gerais, Goiás e sul da Bahia. É uma substituição da política de educação por uma política de transporte, e uma política de transporte que não coloca em questão que tipo de qualidade de vida é a qualidade do estudante que vai se submeter algumas vezes a 8 horas de transporte diário, 4 para ir, 4 para voltar, acordam de madrugada e muitas vezes o transporte não passa. E aí a gente conseguiu também mapear que a substituição da política de educação pela política de transporte significou também uma guinada para um processo de privatização, porque a política de transporte geralmente é viabilizada por um sistema de licitação. Então é uma entrada aí de uma outra configuração, que é uma configuração que, sem sombra de dúvida, tem o interesse de precarizar o acesso a essa educação. Bom, diante dessa realidade, como é que surgiu a ideia do projeto? Como que o projeto foi pensado? Quais as diferentes atividades? O projeto ele foi pensado a partir de um diálogo com diversos artistas e professores de diferentes universidades federais do Brasil, desses 3 estados, que é Goiás, Minas Gerais e Bahia, que foram estados que tiveram um fechamento expressivo. Primeiro a partir de um susto, nossa, o que é isso? Né? Como é que a gente não sabe disso, que no nosso país são fechadas diariamente 8 escolas por dia. Então isso foi um susto, e aí o projeto surge disso e de um interesse que a gente que vem dessa fronteira entre arquitetura, design, artes visuais, tem de propor uma articulação entre estética e política, passando aí pelo sentido do espaço. Qual que é o sentido do espaço da escola? Qual o sentido político do espaço da escola? Então aí o projeto vem articulando diferentes linguagens, então tem arquitetos, tem escritores, tem cineastas, desenhistas, enfim, diferentes linguagens aí, cuja convergência eu entendo que é essa interseção profunda entre estética e política, e aí para discutir um campo problema e que, né, possivelmente vai se agudizar ainda mais. Né? Nos últimos 20 anos a gente presenciou um esvaziamento premeditado do campo, né, numa intenção de uma agricultura só como commodity, de agricultura como monocultura, como latifúndio, como concentração de capital, e nunca agricultura como experiência, como cotidiano, como que seria então um espaço para uma expansão da presença dessas escolas no campo e do campo. Então acho que vem por aí. E quais são as atividades que a expedição propõe? O projeto foi dividido em 2 etapas. Primeiro a gente fez um conjunto de expedições, cada uma dessas regiões organizou e visitou diferentes ruínas de escolas. Nesse mesmo bojo também algumas expedições visitaram escolas que resistem a esse processo. E geralmente são escolas quilombolas, escolas indígenas, escolas dos movimentos
de luta pela terra, MST, Terra Livre, as ligas camponesas, são nesses territórios que as escolas persistem. Nos outros territórios, que são os territórios do latifúndio, as escolas, de uma maneira geral, foram fechadas. Então, a gente partiu primeiro por uma expedição nessas escolas, um trabalho de documentação, mas uma documentação que é para um campo de uma poética, não simplesmente o fato real, mas também como que a gente pode trazer uma dramatização para isso. E aí, depois disso, a gente, então, pensou uma ação de conclusão, que era uma culminância do projeto, que previa, a princípio, uma exposição. Mas a gente não entendeu que a exposição daria conta de uma articulação potente, porque ela poderia cair num lugar de uma estetização da ruína. Então, a gente propôs a ideia, que é a Torre de Transmissão, que é um projeto que se trata de uma performance coletiva, e é um processo de ocupação de um território aqui da UFG que também não deixa de ser uma franja entre o rural e o urbano, na cidade de Goiânia, né? E aí a ideia é uma leitura manifesto. Serão 24 horas de leitura do nome das escolas que foram, dessas 64 mil e alguns quebrados aí, de escolas que foram fechadas nesses últimos 20 anos. Sabendo que mesmo que a gente leia por 24 horas, coletivamente, a partir de um revezamento de voluntários, de militantes, artistas, pessoas interessadas em integrarem essa ação de ocupação, a gente não consegue ler o nome de todas as escolas. Então, é um trabalho assim que agora a gente está nessa etapa intermediária, que é uma ação coletiva, né, uma ação performativa, de ocupação, e depois a gente vai construir um livro, também um livro coletivamente, e que no próprio processo de ocupação do pasto, da torre de transmissão, vai ser um espaço de discussão da concepção do livro. Porque tem a cena, né, o enquadramento que a gente está montando, tem tanto o foco do protagonismo do leitor, como de uma arquibancada, que é uma ideia de uma esfera pública, onde a gente pode discutir com quem for até lá, que conjuntura é essa? Bom, para encerrar, queria que você divulgasse os canais de comunicação. Quem tiver interesse em saber mais sobre o projeto, em saber também sobre a realidade das escolas rurais no Brasil, pode acessar quais canais? A gente tem um site que chama expediçãocatastrofeblog.wordpress.com. A gente tem uma página no Facebook também, Expedição Catástrofe, e um evento no Facebook que chama Torre de Transmissão, onde a gente está atualizando os dados desse evento que vai acontecer em Goiânia daqui 2 dias. Então, eu queria também aproveitar, como é um evento aberto a uma ocupação coletiva de estudantes, de professores, de interessados em geral, né? Vai ser num pasto que fica em frente à biblioteca central aqui do Campo Samambaia. De longe vai dar para visualizar porque vai ter essa arquibancada montada. Então, qualquer pessoa que se interessar em ler o nome das escolas, que venha participar com a gente, das 7 da manhã do dia 1º de setembro. Certo, muito obrigada, Carolina. Obrigada.